a sã doutrina, um olhar panorâmico sobre a igreja cristã, o mundo e a sociedade, de forma peculiar e na contramão do mundo. Exposições David Souza. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Ministério A Sã Doutrina, uma série de podcasts onde iremos abordar temas atuais sobre o mundo, a igreja e a sociedade de uma forma peculiar, na contramão do mundo. O Ministério A Sã Doutrina se propõe a oferecer um conteúdo de qualidade, propondo sempre o resgate às Escrituras e a exposição dos grandes heróis da fé, homens que passaram por esse planeta e fizeram a diferença. Iremos abordar assuntos relacionados a muitos livros e muitos títulos concernentes à doutrina, à sã doutrina, concernentes à vida da igreja e à atualidade. Nosso primeiro episódio irá falar sobre as bases da unidade cristã, todos os seus desdobramentos, todas as suas nuances. Teremos o prazer de apresentar e estar com vocês durante esse tempo. Divulgue Ministério A Sã Doutrina. No nosso primeiro episódio falaremos sobre as bases da unidade cristã. Esta é a primeira parte do programa, primeiro episódio. É um tema bastante pertinente, polêmico e que vai nos trazer bastante elucidação em algo que nós sempre, no Ministério da Sã Doutrina, procuraremos focar. Nossas decisões, pensamentos, sempre serão voltados para as Escrituras. A nossa base é a Escritura. Então qualquer corrente de pensamento sempre se inicia com a Escritura e sempre termina com a Escritura. É ela que é o divisor de águas, é ela que vai nos dar a direção para que nós possamos vislumbrar e discorrer sobre tal assunto. Nós sabemos que tivemos vários cismas na humanidade, várias separações, várias divisões em relação à Igreja Católica Romana. De todos os cismas que aconteceram, nós temos que lembrar que o protestantismo foi considerado um dos maiores cismas religiosos da humanidade. Com a Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero em 1517, esse cisma separou inicialmente estados alemães da Igreja Romana, a partir da excomunhão papal em 3 de janeiro de 1521, e posteriormente estes ideais se alastraram por toda a Europa, separando da autoridade espiritual de Roma vários outros países e estados, posteriormente subdividindo-se em diversos grupos motivados pelos mais diversos ideais, até os dias de hoje. No contexto religioso, o cisma é uma separação de um grupo de pessoas, de uma organização ou de um movimento. O termo costuma se referir a uma divisão que acontece no âmbito de um corpo religioso, uma organização e hierarquias definidas. Por derivação de sentido, a palavra é aplicada a qualquer desacordo ou uma dissidência. O adepto de um cisma é designado pelo adjetivo cismático. Vale ressaltar que a igreja ela deveria ser uma só. Nós concordamos com isso. Ela não ter divisões. Porém, nós não podemos ficar calados e precisamos apontar os maiores erros encontrados no meio, que nós podemos dividir em a má concepção acerca da natureza da unidade da igreja e a sua preservação, a maneira que ela deveria ser conduzida e concebida. A igreja, nas suas grandes variações, a grande maioria, ela procura fugir de debate, do que ela considera polêmica. Eles não colocam fogo para a prova dos atos, da apresentação do evangelho no sentido real. A grande maioria foge dos debates do que considera embate
o suposto desajuste de concepções, provando um pouco do quanto são religiosos. Isso é um sinal grave de religiosidade exacerbada. Então, há uma defesa da religião e não do Evangelho de Cristo. Muitas pessoas religiosas elas têm medo de polêmica e querem que a verdade seja exposta sem nenhuma referência aos que defendem os erros opostos a ela. Consideram a polêmica um espírito maldoso com sinônimos e opor-se externamente a algo errado é considerado como o contrário à modéstia cristã. Os que sustentam essa opinião parecem passar por alto que cada página do Novo Testamento coloca diante de nós. Em toda a história do Senhor Jesus Cristo, nunca o vemos fora das polêmicas. A questão é não ter prazer nas polêmicas, nas discussões, é ter discernimento sobre a própria natureza do assunto, a gravidade do assunto. E este sendo a própria vida e sobrevivência da igreja, da sua teologia, dos seus fundamentos. Passar em branco diante disto é suicídio teológico. Será que esse não seria um dos grandes motivos da falência das igrejas atuais? Elas continuam abertas, continuam executando suas doutrinas, seus cultos, seus movimentos, mas o que nós dizemos de falência, na verdade, é a falência do propósito. O propósito pelo qual ela foi criada, pelo qual ela foi fundada. Se ela foi fundada por Cristo, ela foi instituída por Cristo, ela deve seguir os preceitos de Cristo, seguir os preceitos que dizem as Escrituras. A nossa base de fé, a nossa regra de fé e prática são as Escrituras. Então há um problema conceitual no que a gente pode chamar de unidade dentro do próprio meio cristão. Isso é claro. Infelizmente, dentre tantos desafios e problemas que a igreja tem que enfrentar, esta, se não, é uma realidade patente, porque ela fala da base, então é muito preocupante, assustador para o propósito real da igreja. A gente precisa lembrar também que há uma herança histórica no meio protestante. Mas essa história ela vem guindada com a própria história da religião no Brasil, tem as suas origens na Igreja Católica Românica, porque ela se baseia em manter a unidade pelas vias da instituição. Tem até um termo citado no livro de Martin Lloyd Jones, no início, na introdução que a gente está fazendo aqui, que é o Semper Advent, que equivale a que a igreja ela vai ser sempre a mesma, né? Uma postura que ela coloca que todas as outras igrejas a vejam sempre como uma referência. Essa é uma herança visível da natureza católica e até das igrejas ortodoxas, elas têm isso como exemplo. Uma outra visão equivocada, por sinal, é o ecumenismo, em prol do pensamento cristão único. Tem várias frentes onde elas devem se mostrar coesas num só pensamento em prol da unidade. É a visão proselitista, coisa muito equivocada em relação à unidade, é como se fosse assim uma espécie de um fórum. Existem segmentos que eles visam muito isso. Todo mundo faz um fórum, discute acerca do pensamento cristão, de como ele deveria ser, só que em vez dele se basear nas escrituras, ele poderia até fazer isso, mas em alguns segmentos, por incrível que pareça, mas ele pega várias visões distintas acerca de vários temas para chegar a um acordo comum, né? Onde o propósito é a unidade. Isso não tem nada a ver com unidade. Não é um ajuntamento de amigos, de pessoas que discutem de um segmento. Fraternidade na igreja que visa a unidade, mas olhando pelo lado que a própria Escritura nos revela. Então, baseando-se nas Escrituras, como a gente está sempre reforçando aqui, além de nosso episódio se basear no livro Discernindo os Tempos, mais precisamente no capítulo 9 de Martin Lloyd Jones, basicamente no Evangelho de João, no capítulo 17, e no livro de Efésios, capítulo 4. Só que hoje nós vamos focar basicamente no estudo de João 17. E nós vamos fazer três coisas. Vamos ver qual é a natureza da verdadeira unidade, qual é o lugar da doutrina e da fé na questão da unidade e como vem a existir a unidade. Esses três pontos nós vamos esmiuçar aqui nesse primeiro episódio. A parte 3 talvez seja a que tomaremos com mais atenção, como vem a existir a unidade. Pois há um erro de natureza, de concepção nesse sentido, pois coloca a unidade em desconsideração à doutrina, por exemplo. Mas antes trabalhar, orar em prol da unidade. A doutrina, o
ensinamento, ele divide. Porém, o esforço mútuo da coletividade causaria a suposta unidade do meio. E essa concepção ela é equivocada, porque entendem que, como não conseguem compreender a natureza dessa concepção da unidade, então eles desconsideram ela. Entende-se que primeiro tem que se trabalhar, precisa orar muito, trabalhar muito, para que alcance essa tal unidade no meio. E em vez de colocar a doutrina como a base, na verdade, eu não consigo iniciar nada na vida da igreja, no evangelho, sem antes iniciar com a palavra. Só que, por incrível que pareça, coloca essa palavra no final, as escrituras no final, porque entendem que o ensinamento ele vai dividir e se baseiam no esforço mútuo. Então, quando todo mundo está unido, quando todo mundo, de uma forma comunitária, se une, porém sem as bases doutrinárias, eles supostamente acham que podem provocar uma unidade nesse meio. Isso é muito perigoso. 90% das igrejas elas fazem isso. Felizmente, nesse ponto, a evangelização ela vai sofrer graves consequências, porque vai trazer aquela concepção que a gente precisa estar sempre junto. É como se fosse uma frente de trabalho para mostrar uma coisa que a igreja não é, para mostrar uma unidade, que ela possui uma unidade em si. Então, assim, parece que há certas tréguas, parece que está se levantando bandeirinhas brancas no meio de uma batalha para que a gente não crie barreiras para o mundo, para a sociedade. Então, ela quer mostrar uma coisa que ela não está sendo, que ela não é. Então, há uma grande consideração, principalmente como a gente está falando da questão da evangelização, que uma frente de trabalho vai focar no evangelismo para depois considerar a doutrina. Isso está totalmente equivocado. Não funciona desse jeito. Não é assim que as escrituras têm nos ensinado. Então, essa primeira parte, ela vai focar no ensino de João, no capítulo 17. Vamos ler aqui o texto. João 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A primeira coisa, não somente para esse estudo, mas para qualquer estudo que nós vamos fazer, antes da gente iniciar, a gente precisa fazer duas coisas. Essa é a primeira coisa que se faz em qualquer texto bíblico, além de, primeiramente, logicamente, orar, meditar nas escrituras, é analisar o seu contexto e, posteriormente, analisar o cenário a que se aplica esse contexto. Porque isso é um outro problema, mas que também está relacionado, é pegar textos. Um grande problema da modernidade, principalmente no meio cristão, é pegar textos isolados, fora do contexto, e passar a usar isso como um certo lema. Então é muito errado tomar um texto isoladamente. A gente sempre se faz necessário comparar o texto com outros textos, principalmente os evangelhos, coadunando até mesmo com o Antigo Testamento, para observar as conexões que podem ser feitas. Então o contexto, primeiramente analisando, no capítulo 17 do Evangelho segundo João, tem algumas separações. Nos versículos 1 ao 5, Jesus ele ora ao seu próprio favor. Nos versículos 6 ao 10, Jesus descreve o seu povo e eleva uma oração em prol dele. Nos versículos 11 e 12, você pode ir grafando isso. Jesus ele ora pelos seus, no sentido que sejam mantidos em unidade. Do 13 ao 16, Jesus ora para que os seus sejam mantidos em união contra as astutas investidas do maligno, que está desejando romper essa unidade. Do 17 ao 19, Jesus ora pela santificação dos seus, novamente, para que eles sejam mantidos na verdade e nesta unidade. Nos versículos 20 a 23, Jesus retorna essa oração, no versículo 11, o qual ele ora pelos seus, para que eles sejam mantidos em unidade. E ele vai desenvolvendo isso para definir com mais profundidade essa natureza. E nos versículos 24 a 26, Jesus ele expressa o seu desejo fundamental em favor dos seus. O desejo fundamental em favor dos seus que estejam onde ele está e que vejam a glória a ele dada pelo Pai. Essa é a análise geral de toda a passagem. Quais são os princípios dessa unidade? Para a gente começar a tratar a unidade em profundidade, nós temos que nos voltar para o versículo 11. Está escrito: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. João capítulo 17, verso 11. A primeira coisa que a gente nota aqui é que Jesus está orando por pessoas específicas.
Isso aqui é patente no texto. A quem ele mesmo designa como eles ou estes. Somente eles são objetos dessa unidade. Veja no texto. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Então, a base desse versículo aqui são eles ou estes. Jesus está orando por pessoas específicas e não para todo mundo. Essa oração foram para as pessoas que Deus tinha dado a ele. Ele repete isso. Há certas pessoas que são separadas. Elas pertencem a Deus. O Pai deu ao Filho e pelo qual Jesus veio ao mundo e cumpriu sua missão. É isso que o texto está nos apontando. Essas pessoas, elas foram separadas do mundo. No versículo 9, por exemplo, Jesus diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Essa declaração ela é muito importante de frisar. Pessoas que foram tiradas do mundo, separadas dele. E é por essas, e somente essas, que Jesus ora. Só aqui já cai aquele conceito universalista, onde mostra pra gente que a obra redentora de Cristo foi para todo mundo. Embora a gente entende que haja uns que não compreendam, principalmente adeptos de uma teologia universalista, por exemplo, onde entende que a salvação é para todos, a interpretação do texto nos aponta que há uma divisão, sim, há uma eleição, sim. Cristo não morreu para todo mundo. Há uma distinção, uma divisão daqueles que estão no mundo e aqueles que ele chamou do mundo. É interessante frisar isso. Veja novamente aqui as palavras estes ou eles, nos versos 6 e 8 do versículo de 19 e 20, por exemplo. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Vejam bem, eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Vejam no versículo 19, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Sempre teus, eles, deles. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Então, quais são as características dessas pessoas que ele está se referindo? Qual é o perfil delas? Essas pessoas são os que receberam a sua palavra, o seu ensino a respeito dele próprio, porque primeiro eles creram. Então, isso aqui vai além das barreiras religiosas, por exemplo, raciais, religiosas, apesar daquele pensamento ainda, principalmente dos apóstolos. O apóstolo Pedro pensava dessa maneira, que considerava que a salvação era somente para os judeus, né? E não era. Os planos de Deus eram muito maiores. Então, aquele que crê, a premissa vai para esse. A premissa é crer. Eles creram inicialmente. Então, porque eles creram, né? A gente está tratando aqui do ponto a ser tratado, é a origem da unidade. Você vê que no verso 11 é citado o verbo guardar, por exemplo. Então, que nós precisamos focar que essa unidade ela já existe, ela não vai existir. A unidade ela já existe. O que está acontecendo é que eles creram e eles já se distinguem dos demais. Então é aí que está a unidade. Jesus ele ora para que, deixando este mundo, o Pai, que é Deus, guarde estas pessoas de uma unidade que já existe. Que unidade que já existe é essa? A unidade entre o Pai e o Filho, e entre os que creram com o Filho, consequentemente com o Pai. Então cai o conceito que a gente deve alcançar isso. Muito menos produzir isso por nosso esforço. Então, não é algo que a gente vai alcançar, é algo que já está intrínseco na natureza mística entre Jesus e Deus, o qual ele, nessa integridade dessa unidade já existente, nos transporta pela que cremos, e essa unidade já existente, Jesus traz ela para nós. Então, a natureza, por exemplo, é o terceiro ponto a ser tratado aqui, porque no texto Jesus fala assim, para que sejam um, que nós lemos, o texto que nós lemos,
para que sejam um, assim como nós. Veja, para que sejam um, assim como nós. Então já existe uma unidade. Nós precisamos nos integrar a essa unidade. Jesus, ele compatibiliza a sua unidade com o Pai, com a nossa relação em relação a Ele, que é o Filho, pelo fato da oração que Ele está fazendo por nós. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Está em João, capítulo 14, versículo 20. Vejam, outro exemplo. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai. Eu já estou em meu Pai. E vós que creram em mim e eu em vós. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, aquele que tem os meus mandamentos. Qual é a premissa? Aquele que tem. O que? Os meus mandamentos. E o que ele faz com isso? Ele guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Está no versículo 21, do mesmo capítulo que nós lemos, João 14. No versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Então, Jesus nos mostra que essa união mística que subsiste entre as três pessoas da Trindade, há uma unidade de essência, por exemplo, não no sentido de unidade organizacional, hierárquica. Então, há três pessoas e, contudo, unicamente um Deus. Essa unidade é em todos os sentidos. Não é só uma unidade presencial, física, ou até mesmo conceitual. Ela funde-se em pensamento, funde-se em propósito, funde-se em amor. É uma relação preservada que já existe. Então, um cristão, ele é definido não pelo fato dele vir a aceitar a Jesus, né, como algumas igrejas praticam, mas como alguém que nasceu de novo e que nasceu do Espírito. E por ele nascer do Espírito, ele é participante da natureza divina. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, nos diz isso. Então essa unidade, ela só opera naqueles que nasceram de novo, que foram regenerados, porque primeiro creram. Então a gente pode comparar a uma relação familiar. Eu não escolho por nascer em uma determinada família. Posso nascer numa família rica, posso nascer numa família pobre, posso nascer numa família desestruturada, posso nascer numa família estruturada, por exemplo, posso nascer numa família cristã, posso nascer numa família que cultua uma religião afro, por exemplo. Isso eu não escolho, eu simplesmente nasço e mesmo eu discordando de certos familiares, há uma relação na essência. Infelizmente, hoje na igreja moderna, e quando eu falo igreja, eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando do pensamento cristão, há um rompimento muito feio, muito esquisito, principalmente no que tange a famílias. Nós não vemos mais famílias vindo a Cristo, nós vemos pessoas vindo a Cristo sem conter o elemento principal, que é nascer de novo. Não é um nascimento espiritual, é um nascimento individual, uma visão individualista sobre o assunto. Quando a concepção errada do nascer de novo, que ele só vira, por exemplo, um prosélito da religião, isso aí é o primeiro fator que você já enxerga que a coisa não anda bem, porque a pessoa muda completamente, achando que está mudando em relação à postura cristã, mas na verdade não é. Ela vira uma outra pessoa, por isso que é muito sutil isso, você viver uma transformação, uma metanoia, postura, pensamento, de ações, se tornar um verdadeiro cristão e ser um prosélito, onde através de uma capa, de uma religiosidade falsa, você acaba, na verdade, mudando apenas de grupo. Hoje a igreja, ela se reúne mais em amizade, em pessoas com propósitos parecidos, do que propriamente irmandade, fraternidade. Os cristãos, eles devem ser irmãos, não somente amigos. Por isso que talvez a igreja hoje sofre com isso. Então, para concluir essa primeira etapa, a gente vai ressaltar que a postura de Jesus na preservação da unidade, ela já existe entre ele mesmo, o Pai e o Espírito Santo. A gente pode notar também que há uma distinção nisso quando entra Judas. Judas é aquele elemento que ele mesmo pertencendo ao grupo, ele não é do grupo. Filho da perdição, que como é citado Judas no capítulo, ele mostra que quem não passou por um novo nascimento
não tem unidade. Então a unidade é uma coisa muito séria. A unidade é a base. Se eu não me uno a Cristo, não me uno através das Escrituras, essa união mística, ela tem um fator intrínseco na vivência no Espírito, que é o Espírito Santo, não funciona. Não vai existir unidade. Eu não posso produzir unidade. Então a oração de Jesus, ela não visa produzir algo posterior. Ela tem um sentido de preservação de algo já existente entre a Trindade. Ela é produzida somente pelo Espírito Santo e ela é feita no ato da regeneração. Se mostra no recebimento do ensinamento relacionado à pessoa de Cristo e a sua obra de preservação dessa unidade. E nos mostra que qualquer aparência de unidade distinta desta, exposta em João 17, que nós lemos, ela é falsa. Não existe outra unidade, senão o que está revelado nas Escrituras Sagradas, na sã doutrina. No próximo episódio, nós vamos continuar a tratar desse tema, porém, em outro livro, no livro de Efésios, no capítulo de número 4. Nós esperamos que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. Fiquem com Deus. Graça e paz.